Olá! Se você está vendo esse vídeo, você foi uma das pessoas que se cadastrou na primeira semana de Libras promovida pelo OnLibras. Durante essa semana, eu vou te mostrar que você pode aprender Libras sem dificuldades e com rapidez, desde que saiba fazer isso da maneira certa. Se você acha que você não aprendeu Libras porque já está muito velho para poder estudar, ou porque não aprendeu Libras desde criança, ou também por outro motivo qualquer, eu vou te mostrar como isso em 99% dos casos não é verdade. Independente se você não sabe nada de Libras ou já estudou em outros cursos, mas não teve o resultado que esperava, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para passar de uma pessoa que sabe zero de Libras para uma pessoa totalmente fluente em Libras de uma maneira mais rápida e efetiva possível. E isso sem pegadinhas, sem exercícios, sem aquelas traduções de musiquinhas que estamos acostumados a ver, sem joguinhos e sem todas essas coisas que estamos acostumados a ver em cursos de Libras e que não dão resultados nenhum. Eu sei que isso pode ser muito bom para ser verdade, mas o que eu vou passar para vocês é o resultado da minha experiência pessoal aprendendo Libras, fazendo da forma errada e depois acertando, e o resultado das diversas pessoas que eu já ajudei a aprender Libras. De fato, se você implementar tudo que eu vou te ensinar, você vai ficar surpreso com os resultados e a eficiência desse método em pouco tempo de estudos. Agora eu vou contar um pouco da minha história e como eu consegui descobrir esses tais métodos. Tá vendo esse cara aí da foto? Esse sou eu, Edirlan Oliveira. Eu sou professor e instrutor de Libras em escolas públicas na cidade onde eu moro, que fica em São Mateus, no interior do Espírito Santo. Eu vou contar rapidinho aqui a minha história para não perder muito tempo. Eu perdi a minha audição aos 3 anos de idade, depois que eu tive uma forte meningite. Após perder minha audição, eu tive que aprender a fazer leitura labial, pois naquela época não havia adaptações para surdos e nem a minha família sabia Libras. Por conta disso, eu ficava triste. Quase ninguém tinha paciência para conversar devagar comigo e me explicar com mais calma. Era muito difícil. Eu me questionava dia após dia. Como eu iria aprender Libras sem saber por onde começar? Como eu faria para aprender tantas palavras? Como é que eu faria para aprender a gramática? Como é que eu faço para aprender o que os outros surdos já fluentes sinalizavam? Porque sinalizavam muito rápido e isso me deixava confuso. Foi aí que uma certa vez, já na minha adolescência, eu conheci o Ronivaldo. É esse cara da foto junto com a sua esposa. Foi através dele que comecei a dar os primeiros passos no aprendizado de Libras. O Ronivaldo se disponibilizava praticamente todos os seus finais de semana para ir lá na minha casa e me ensinava o passo a passo das Libras. Foi através dele que comecei a dar os primeiros passos no aprendizado das Libras. E foi com o passar do tempo, depois de adquirir uma certa experiência, que eu comecei a descobrir os principais erros ao aprender Libras. Mas eu falarei sobre isso já já. Na verdade, eu achava que decorar aquelas listinhas com nomes de animais, com os nomes das cores, decorando os dias das semanas, isso iria me deixar mais fluente, ou eu iria aprender mais, né? Engano meu, aquilo só me atrapalhava mais e mais. Mas eu precisei errar para descobrir, de fato, o que realmente funcionava quando eu ia estudar e aprender Libras. Foi aí então que eu resolvi me aprofundar no assunto e ingressei em cursos presenciais. Tinha que viajar de uma cidade para outra em busca de novos métodos, fiz curso a distâncias, algumas aulas particulares e pude perceber que a maioria das escolas ainda utilizavam métodos ultrapassados no ensino. E foi através desses estudos que eu descobri o método que realmente funcionava para aprender Libras, e com isso pude me comunicar com mais facilidade com outros surdos. Mas ainda não era o bastante. Eu sentia que algo dentro de mim não estava completo. Eu precisava ir mais além, precisava ajudar famílias que têm parentes surdos a se comunicarem. Eu precisava também ajudar aqueles amigos que eram professores a ter um certo conhecimento em Libras para poder lidar com alunos surdos, explicar matérias e etc. Foi aí que eu tive uma ideia junto com meu irmão mais novo. Desenvolver um portal com vídeos e dicas de Libras para ajudar o maior número de pessoas possíveis através da internet. Transformando vidas, ajudando mães e pais a se comunicarem com filhos surdos, que eu consegui me sentir completo. E daí nasceu o grande projeto, o projeto
OnLibras. Também criamos um canal no YouTube, onde postamos semanalmente alguns vídeos de dicas e vocabulários em Libras. Por mais que não seja o método mais eficaz para se aprender Libras, eu encontrei uma maneira mais simples e rápida de atingir um grande número de pessoas em um curto espaço de tempo. Agora vamos ao que interessa? Mas Edirlan, que método é esse que você tanto fala e que diz que eu consigo sair do zero a conversação? Enquanto eu estiver te mostrando isso, eu quero que você pense se você já fez alguma dessas coisas. Então vamos lá. O que eu vou te mostrar agora são os principais erros que muita gente comete ao tentar aprender Libras. Para te falar qual método que funciona, primeiramente eu devo te dizer o que não funciona ao aprender Libras. E por que eu vou falar isso? Porque tem várias coisas que limitam o nosso aprendizado. Tem várias coisas que a gente faz todo dia que mais prejudicam do que ajudam a gente a aprender Libras. E aí você fica desmotivado, começa a achar que a culpa é sua, que você não tem jeito para aprender Libras e entre outras coisas. Por isso, é muito importante você saber o que você não tem que fazer para que você não fique meses, anos estudando de uma maneira que não funciona. Então vamos lá? Vamos ver como você não aprende Libras. Primeiro, você não aprende Libras estudando gramática. Isso aqui talvez você já tenha ouvido falar de alguma pessoa e é a mais pura verdade. Gramática, gente, serve para quando você vai escrever um livro em Libras, ou quando você vai fazer alguma prova de gramática, ou quando você está estudando para ser professor de Libras. Mas se você quer aprender Libras e se comunicar com algum surdo que você tenha na família, ou até mesmo um amigo que seja surdo, ou também quer aprender para ajudar surdos em situações diversas no dia a dia, ou por qualquer outro motivo normal, a gramática não vai te ajudar. Ela vai mais confundir a sua cabeça do que facilitar o seu aprendizado. Pensa bem, quando você aprendeu português, ninguém te ensinou gramática. A sua mãe não sentou com você quando você era criança e te ensinou os tempos verbais, as preposições, as conjugações, e mesmo assim você fala português e todo mundo fala português. E com a Libras é a mesma. Existem centenas de pessoas no Brasil inteiro que aprenderam Libras sem estudar gramática. Então, se você quer aprender Libras, a primeira coisa que você não tem que fazer é estudar gramática. E se você que já estuda Libras e estuda muita gramática, eu sinceramente recomendo que você pare de estudar gramática e comece a fazer outras atividades, como as que você vai aprender ao longo dessa semana. Você não aprende Libras decorando listas de palavras soltas. Mas você pode até me questionar: Edirlan, como que você fala pra gente não decorar a lista de sinais, mas posta seus vídeos no seu canal e no Facebook com lista de sinais? E eu te respondo: fiz da maneira errada, pois a maioria das pessoas seguem esse caminho. Com isso, foi mais fácil de gerar conteúdo para atrair você até aqui para participar dessa semana de Libras e aprender o que realmente funciona. Agora, voltando à explicação, não adianta nada você ficar horas e horas decorando o nome dos animais, as cores, os vegetais em Libras e etc. Todo estudo que gira em torno de aprender uma lista de palavras não funciona. E sabe por que não funciona? Porque para cada palavra que você aprende, você esquece outras 3. E você esquece porque não aprendeu essa palavra dentro de um contexto, dentro de um texto, de alguma frase, dentro de algo que faz sentido para você. Então, aquilo é só uma lista de palavras. E não é algo que você vai conseguir lembrar e depois você vai conseguir entender alguém usando aquelas palavras e por fim você vai conseguir usar aquelas palavras. Logo, estudar a lista de palavras soltas não leva a nada. Se você faz isso ou pensou em fazer isso, você pode parar agora mesmo. Bom, agora vamos para a última dica de como você não aprende Libras, e essa dica é bem polêmica. Quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer e escute atentamente tudo que eu disser. Você não aprende Libras fazendo os sinais em Libras ou sinalizando em Libras. Deve estar todo mundo assim: como assim? Como assim eu não entendi o que você quis dizer? Como que eu não posso aprender Libras fazendo os sinais de Libras? Eu vou te explicar. E é o seguinte, preste bem atenção nisso. Sinalizar em Libras é a consequência, é o resultado do seu aprendizado. Você não aprende Libras já sinalizando com os poucos sinais que você conhece. Você aprende Libras assistindo vídeos em Libras.
Depois que você assiste muitos vídeos em Libras, naturalmente você vai começar a sinalizar em Libras. É claro que você vai ter que treinar um pouco mais a sua sinalização, aumentar seu vocabulário. Mas o que faz você se comunicar em Libras e aprender com mais facilidade é a sua habilidade de entender Libras. Quando você aprendeu o português, foi exatamente dessa forma que eu vou te falar. Primeiro, você aprendeu a entender para só depois falar. E é óbvio que se você tentar fazer o contrário com Libras, se tentar sinalizar antes de entender, você não vai conseguir. Você vai sinalizar um monte de coisa sem nem saber direito o que está falando. O pior de tudo é que você pode até falar com alguém, mas quando essa pessoa falar de volta com você, você não vai entender nada que ela falou e vai ficar completamente perdido. Um bom exemplo disso é quando você pergunta para alguém: como você escreve melhor em português? E isso é muito comum para quem vai fazer um vestibular, algum concurso e tem que aprender a fazer uma redação. Com certeza, se você já fez essa pergunta para algumas pessoas, você já ouviu muita gente falar que para você escrever melhor em português, você precisa ler bastante. E em Libras é a mesma coisa, você precisa ler muita coisa em Libras. Mas aí vem a pergunta: é possível ler em Libras? Sim, é possível. Ler em Libras é a mesma coisa que você ver ou assistir algo em Libras. Por isso, eu te aconselho a ver ou assistir muitos vídeos em Libras e treinar a capacidade de entender os sinais quando estiver assistindo os vídeos. Então tira da tua cabeça que você tem que ficar treinando essa sinalização. O que você tem que treinar mesmo é a sua capacidade de entender Libras. Pois se você fizer isso, você vai ter muito mais resultado. Bom, gente, agora que vocês aprenderam o que não tem que fazer para aprender Libras, a gente vai começar a falar do que você tem que fazer. Como, por exemplo, como que eu estudo Libras de forma eficiente? Quais são as atividades, os exercícios que realmente dão resultados? Só que isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, já que esse vídeo está ficando longo demais. E no próximo vídeo, que vai ser publicado agora, terça-feira, dia 21 de março, estamos dando esse espaço de aproximadamente 4 dias devido ao final de semana, as respostas das principais dúvidas das pessoas que estão acompanhando essa semana de Libras. Isso toma um certo tempo. Mas depois do dia 21, os intervalos de dias serão menores. E se for possível, a gente até acrescenta mais uns dias nesse evento. No dia 21, eu vou te mostrar em detalhes a minha principal técnica, o meu principal método de estudo, para que você mesmo possa começar a usar esse método e tenha os resultados que você procura nos seus estudos de Libras. Mas antes de você fechar esse vídeo, deixa o seu comentário logo abaixo desse vídeo, contando o que você achou do nosso primeiro vídeo, o que você aprendeu, se você se surpreendeu com alguma coisa, se você tem alguma dúvida. Pode fazer uma pergunta se você tiver alguma pergunta, que eu mesmo vou ler e responder todos os comentários. A área de comentários aqui abaixo é o seu espaço de comunicação. Então vai lá, deixe seu comentário, sua opinião ou sua pergunta, porque com isso a gente vai aos poucos criando uma comunidade de pessoas interessadas em aprender Libras. Então é isso, pessoal. Deixe seu comentário aqui logo abaixo, que eu mesmo vou responder, e a gente se vê na terça-feira no próximo vídeo. Até mais!